Bom, pessoal, vamos dar continuidade, né, na nossa incursão aí no HTML5. Bem, quem acompanha o nosso primeiro curso de HTML, onde nós estávamos nos baseando a partir dos padrões do XHTML, é, vocês sabem que nós começamos a fazer nossos documentos HTML no bloco de notas. E na época eu defendi, inclusive, que era bacana a gente, quando não conhecia alguma coisa, começar com o menor número de recursos possíveis, onde a gente certamente vai errar mais, e por consequência dos erros, para os espertos, a gente tem então um maior aprendizado, né? Quanto mais a gente erra, mais a gente aprende se a gente for lá investigar o porquê do nosso erro. Certamente, pessoal, vou abrir aqui nosso bloco de notas, nós vamos errar bastante fazendo aqui no bloco de notas. Mas o objetivo é esse mesmo, tá? O que nós vamos fazer hoje? Na aula anterior, eu apresentei para vocês as diferenças básicas, evidentemente, de um documento HTML na sua versão 4.01, depois no XHTML e finalmente mostramos aí o HTML5, né? O que o HTML5 vem trazer de diferente. E uma das coisas que a gente falou na última aula foi sobre a diferença do doctype, ou seja, aquele cabeçalho fixo que fica lá em cima lá de todo o site, né? Para que o navegador... Aliás, eu até lembrei disso agora. É óbvio que se você fizer um site como só começando lá, né, HTML, aí barra HTML, head, barra head, title, body, essas coisas todas que já tínhamos falado antes, o site vai funcionar se você não botar aquele cabeçalho todo. Mas ele vai entrar no modo Quick Mode, né, que é o modo de erro. É como se ele não estivesse entendendo muito bem o que está acontecendo e está ali renderizando. Fora com isso, se você fizer simplesmente daquela maneira, você perde muitas coisas, principalmente porque você não coloca a, a tag meta, né, que tem a meta description, meta name, que são tags muito importantes para, por exemplo, indexação nos mecanismos de busca no Google, por exemplo, né? Então, se você quer ser achado na internet, é bom você estar com aquilo tudo completinho. Mas é claro que aquela coisa do jeito que a gente viu no HTML, no XHTML, é gigantesca. A gente não ia nunca conseguir decorar aquilo. Aliás, nunca foi feito para ser decorado. Mas entender o que cada uma daquelas coisas queria dizer era necessário. Até para a gente poder saber o que faz com aquilo lá, né? No HTML5 isso foi resolvido, gente, né? O cabeçalho inicial está totalmente simplificado, né? Então eu vou usar aqui com vocês a escrever, né, de tão facilitado que ele estava, vou usar aqui a escrever esse doctype com vocês, tá? Então inicia-se o doctype com justamente a palavra doctype. Doctype HTML, certo? E a gente fecha aqui e depois a gente vai conferir. Então, isso aqui, o que está acontecendo aqui agora, pessoal? Está simplesmente declarando que isso aqui é um documento HTML. Declarando para quem? Para o navegador, tá? E aí a gente vai abrir de novo aqui agora a tag HTML, quase como nós faríamos num documento básico, né? Só que aqui a gente vai entrar com um atributo, o atributo lang, tá? Esse atributo, ele informa que língua que a gente vai utilizar para escrever esse documento, não para escrever a linguagem HTML, né, que a gente sabe que é baseada na língua inglesa, mas é a língua mesmo do conteúdo do site, tá? Essa aqui é a segunda linha aqui do nosso cabeçalho, né, das poucas que ele tem. A terceira linha, já é conhecida de vocês, de todos nós, é a tag head. A gente sabe que tem o head. E aí a gente vem aqui, ó,
Vamos fechar aqui o head, tá? E dentro do head a gente vai inserir justamente uma tag nova, que eu ainda não conversei com vocês no curso. Ela é nova porque eu não apresentei, mas ela sempre existiu, tá? É a meta. A meta é uma tag que vai dar informações sobre o site, né? Sobre do que se trata aquele site, aquele documento HTML, tá? Então, por exemplo, e aí vamos informar aqui justamente o tipo de caractere. Então, a gente vai escrever charset, que nós vamos utilizar, tá? Esses padrões aqui, eu nem posso explicar para vocês assim, o que significa. Eu tenho uma noção que é relação ao tipo de caractere, porque existem os caracteres ocidentais, né, orientais, né, árabes. Então, esse código UFT8, que eu acho que é isso mesmo, na verdade é UTF, tracinho 8, tá? É o que indica que a gente está usando um padrão de caractere ocidental, né, tal qual a gente conhece aí. Essas são as informações aqui do head. E a outra informação, óbvio, né, pessoal? A gente já sabe que é a title. Então, a gente vai dar um título aqui. Conhecendo o HTML5. Vamos fechar aqui o title. Ótimo. Fechamos o head. Vamos fechar logo aqui, para não ter problema, o HTML. No caso, essa tag de fechamento, pessoal, tá fechando isso aqui, tá? Porque simplesmente ele ganhou um atributo aqui para informar a linguagem aqui, tá? E aí nós temos aqui já praticamente pronto. E vamos adicionar aqui, então, a área visível, né, para o usuário. Pronto. Com isso, a gente formalizou aqui o nosso documento HTML5. Vamos aqui agora salvar esse documento. Vou pedir para salvar como, para a gente encontrar um lugar aqui. Vou criar uma pastinha aqui na minha área de trabalho. Uma nova pasta. Vou chamar aqui de curso HTML. HTML5. Aí, para ficar mais organizadinho, eu vou botar aqui assim, ó, arquivos, tá? Não precisa fazer com esse monte de pasta, eu que estou me organizando aqui. Aula 2. Pronto. Aí aqui dentro a gente vai colocar o nome, um nome, né? Eu vou chamar de estrutura, só para a gente não... A gente saber, somente ao consultar, né, nossas pastas, do que se está falando. Estrutura básica. Aí, óbvio, eu já falei isso para vocês no outro curso, não mudou nada isso. É sempre .html, sempre sem acento e sempre minúsculo, tá? Sem acento, sem cedilha, nenhum caractere especial. Vamos lá. Aí a gente salva ele aqui. Eu vou localizar ele aqui, trazer para cá. Opa! Acesso negado por quê? Só queria arrastar, meu filho. Ah, pronto. Abriu aqui. Ele não estava arrastando. Aqui, ó. Arquivos, aula 2. E já está aqui o nosso documento HTML. E se a gente for abrir aqui, né, a gente não vai encontrar nada. Fechando aqui umas tagzinhas, algumas tabs, e a gente não vai encontrar nada aqui porque obviamente a gente não escreveu nada lá no nosso documento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai dar seguimento à nossa divisão. Eu havia falado para vocês
sobre a aproximação semântica que o HTML5 trouxe, né, para a estruturação dos conteúdos. Então, o que, que a gente precisa fazer aqui? Vamos imaginar, não. Com certeza, eu vou até abrir um documento aqui, uma coisa aqui para a gente fazer. Vou abrir o Paint aqui, eu nem sei usar o Paint direito, por incrível que pareça. Ele com seus 1000 recursos poderosos. Apenas para a gente imaginar como que vai ser o site que a gente vai estruturar em HTML5, né? Nós teremos então um topo. Nós também teremos um conteúdo. Vou diminuir aqui porque eu não sei usar o Paint direito aqui, pessoal. E nós teremos aqui também um rodapé, tá? Dentro desse conteúdo, nós vamos ter seções diferentes, tá? Do site. Vou supor aqui que a gente tem aqui essas 4 seções, tá? A gente tem 4 seções aqui de conteúdo. E dentro de cada conteúdo, nós podemos ter também nós podemos ter artigos, tá? Então, esse aqui são os artigos que a gente pode ter. Tá? Cada seção pode ter artigos diferentes. Bom, então esse aqui é mais ou menos uma estrutura que a gente vai fazer. Até o seu topo. Isso aqui é uma seção, né, de conteúdo. Isso aqui é o rodapé. Como é que a gente reproduziria isso em HTML5? Bom, no HTML, no 4 ou no XHTML, a gente ia lançar a mão das divs, né, ou dos divs, como queiram. Mas agora com HTML5 a gente não precisa da div. Só que, isso foi uma coisa que eu não falei para vocês na aula anterior, div D. A gente precisa ainda dessa div aqui, ó, que é a div geral. Se vocês estão acompanhando o curso aí, vocês já sabem que a gente tem essa div geral lá, né, como aquela que vai englobar todas as outras. E aí eu falei para vocês também que os caras, quando foram criar o HTML5, né, eles fizeram uma pesquisa em diversos documentos da web, todos que estão aí, né, foram lá dar uma olhadinha no código e perceberam, né, os nomes mais comuns usados aqui na identificação ou na classe, né, da div, e se aproveitaram disso para criar novas tags HTML. Acontece que não se sabe por quê, eles não criaram o que seria normal eles criarem, né, uma div, eles não criaram uma div geral, que em inglês, como por exemplo, eu poderia usar aqui, tem gente que usa, container, que provavelmente seria mais comum, né? Como se fosse um container que a gente usa para colocar aqueles containers grandes aí que tem para fazer exportação e tal, com várias outras caixas dentro, justamente por ela ser uma caixa grande. É o container, né? O lugar onde vão estar contidos toda a estrutura do nosso site, todo o nosso conteúdo, né? Alguma coisa para abrigar, para envolver todo o nosso conteúdo. A gente, provavelmente, essa palavra container, tanto aqui no Brasil, mesmo as pessoas que escrevem em português, porque se eu sou brasileira, nada impede que eu use os identificadores em inglês. É muito comum, tem gente que só usa footer, só usa, né, nave, essas coisas para fazer o site, já que o ID você dá o nome que você quiser. Obviamente não, possivelmente o container seria um dos mais utilizados para criar essa div, né?
No entanto, no HTML5, eles não criaram uma tag container, né? Aí ficaria aqui, barra container. Não se sabe por quê, não me pergunte por quê. Eles não fizeram isso. E uma vez que eles não fizeram isso, a gente precisa continuar recorrendo, né, a um identificador aqui. Pode ser até sem aspas, tá? Não precisa. Eu vou colocar porque, por força do hábito aqui, eu gosto de fazer isso, dar uma separação aqui, mas pro HTML5 eu já falei para vocês que não precisa mais. Então, a gente vai continuar recorrendo a uma div geral com um determinado atributo. No meu caso aqui pode ser container, como pode ser geral mesmo, tá? Em inglês, provavelmente se eles estavam procurando o termo em inglês, o que eles vão mais encontrar nos documentos é certamente container. Então, assim, nós agora, já que nós não temos como fugir dessa div, é dentro dessa div que a gente efetivamente vai colocar o HTML5 em funcionamento. Então, o que nós temos lá? Nós temos um topo, né? Que é um header. Aí a gente tem aqui o fechamento do header. Certo? E aí, logo depois do header, a gente tem uma seção. Aí aqui que entra a questão, ó, section. Aí você vai continuar, porque de repente ficou mal entendido na outra aula, que só porque eles criaram valores semânticos você vai esquecer dos atributos. Não, os atributos continuam da mesma forma. É o class, o href, o title, todos os atributos que a gente tem, né, para as tags HTML, elas continuam funcionando. Então aqui, ó, eu vou definir, porque senão vai cair na mesma problemática que eu falei na aula sobre as div, um nome para essa seção, né? Porque senão, se ficar tudo section, como é que o navegador vai saber o que é o que? Né? Então eu vou simplesmente aqui, vou fechar, ó, section, eu já sei que eu tenho uma seção principal aqui, né? Dentro dessa seção principal, aí vamos imaginar que a gente está criando aqui um portalzinho de notícias. Não vai nem chegar perto disso, tá, pessoal? O que a gente vai fazer é só para a gente, já que é um portal, a gente vai ter uma diversidade de seções diferentes. Aí eu vou criar uma outra section aqui, tá? Aí, ó, ID. Vou criar aqui seção de esportes, tá? Do nosso site. Aí eu vou novamente, fecho aqui. Tá? Essa é a seção de esportes. Aqui dentro dessa seção de esportes, você pode continuar fazendo subdivisões, se houvesse, né? Porque esporte é uma parada tão... é um campo, né, tão diverso, existem vários esportes, então dentro de section você poderia subdividir, você tem a seção esportes, aí dentro de esporte você teria futebol, dentro do futebol você teria campeonato brasileiro, dentro do campeonato brasileiro você poderia ter uma seção Vasco da Gama, né? E aí o que seria o article que nós chegamos a falar? O article é tudo aquilo que você posta, é a sua postagem, é o que você escreve sobre dentro daquela seção, tá? Já falei, existem controvérsias, esse é o meu entendimento do que eu aprendi e o que eu acho que tem uma lógica, tá? Se eu tenho uma seção de um determinado assunto, no caso esportes, aí dentro de esportes eu tenho futebol, aí dentro de futebol eu tenho o Campeonato Brasileiro e eu escrevo alguma coisa sobre o Campeonato Brasileiro, aquilo ali é um artigo do Campeonato Brasileiro, que é uma seção que está dentro da seção esporte. Para mim faz toda a lógica, tá? Então isso seria o article dentro aqui da seção esporte. Vamos colocar aqui um artigo, então. Article. Aí, para vocês entenderem, é aqui, pessoal, que viria o texto mesmo, né? Article barra article. Aqui dentro você escreveria o P,
né, o parágrafo, né, vamos fechar aqui o parágrafo, barra P, tá? Eu vou botar aqui vou pegar aqui um óleo Y e vou aqui, vou pedir para gerar. Depois eu explico para vocês como é que instala esse Lipsum. É muito útil para, na verdade é só vocês baixarem na internet. Aí você pode pegar aqui, ó, copiar para a área de transferência, que é muito útil para a gente preencher, né, com conteúdo que a gente não tem, conteúdo de texto. Ó, Ctrl V, já colei aqui, tá? Aí aqui nós temos basicamente o que a gente aprendeu hoje, ó, doctype, HTML, HTML-lang, PTBR, né, que é o HTML informando que tipo de língua a gente vai usar, então é o português do Brasil, tá? Aí a gente abre o head, dentro tem a tag meta, informando o tipo de caractere que nós vamos usar, né? E depois dentro da head continua com as tags já conhecidas, a title, a tag conhecida, né? Conhecendo HTML, foi o título que nós demos, e normalmente vem aqui o body. Nós criamos aqui, como eu falei, a dependência ainda de uma div geral aqui, criamos um header, tá? Que é o cabeçalho do site, né? Então, dentro do header, você pode ter, por exemplo, um logotipo, né? Do site, você pode botar um div logo. Por exemplo, você pode fazer isso, tá? Como você pode ter um nav, que é uma seção de navegação que geralmente o topo apresenta, né, essas características, essas opções, né? Enfim, mas isso aqui, pessoal, é assunto para as próximas aulas, como é que a gente vai desenvolver. O que a gente tem até aqui agora, a gente já está com 22 minutos, eu acho que é o suficiente, é essa estrutura aqui, tá? Nós estamos tentando reproduzir o que nós estamos vendo aqui. Nós temos um topo, temos uma seção que nós chamamos de seção de principal, e aí dentro dessa seção de principal nós temos subdivisões. Primeiramente agora nós fizemos a seção de esportes, né? E dentro de cada seção nós temos artigos. E embaixo a gente tem o footer, que eu acho que a gente até esqueceu de colocar aqui, né? Então vamos, depois do section aqui, do último section, vamos colocar o footer, óbvio, pra gente fechar a nossa aula. Ó. Se você está curioso para saber o que tem aqui, na verdade não tem nada porque a gente não está mexendo com a CSS. Tem só o texto aqui, né? Mas a gente ainda não determinou nada na CSS, mas é exatamente igual a como a gente faria isso com o XHTML ou com o HTML, tá? Nós vamos depois estilizar isso aqui na CSS, até para a gente ver melhor o site. E porque existe uma coisinha aí que a gente precisa fazer no CSS quando a gente está estilizando um site HTML5, porque nem todos os navegadores suportam aí, reconhecem, né, essas novas tags. Não todos os navegadores, mas navegadores mais antigos, porque todos os novos agora todos já suportam. Então a gente precisa fazer um truquezinho para que isso seja reconhecido. Mas por hora, pessoal, era essa estrutura básica aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Daqui para frente a gente vai estilizando isso, né? Vai dando uma cara de site, mas era só para mostrar a vocês como ficaria agora essa estrutura básica a partir do HTML5, tá bom? Então, muito obrigada aí pela atenção, até a próxima aula e um beijo, pessoal. Tchau!